Aí depois, logo em seguida, eu engravidei. Então, pra mim, foi meio tipo assim... Tô muito intensa. Aí, pá, engravidei. E aí, foi meio que um divisor de águas, assim, pra mim. Porque eu acho que a gravidez, ela é um pouquinho solitária. Não sei por quê. Mas o que você sentia? Em que aspecto? Eu não sei, a gente... Claro, a gente se isola também. Não é culpa só das pessoas. Também eu acho que a gente se isola. Porque a gente passa por muitas mudanças de hormônio. A gente não se reconhece. A gente se vê... Pensa assim, você tem um corpo. Aí, de repente, sua barriga começa a crescer. Aí você começa a ter várias mudanças de hormônio. E aí, sua vida, todo mundo fica... Ai, vai mudar. Então, você tem várias pressões externas. E é muito intenso, sabe? Então, eu meio que me excluí, mas ao mesmo tempo, tipo, eu falo às vezes assim, eu senti falta, sabe, de alguém pra Mari, dar a mão, falar, Mari, vem cá, tipo, eu me senti muito sozinha também, eu falo muito isso na internet, porque a gravidez é isso, aí quando nasce, aí parece que você não é mais mulher, sabe, parece que você, é a mãe do bebê, a pessoa vai na sua casa, não pergunta como você tá, como o bebê tá, você meio que vira uma sombra. Nossa, faz sentido, né? Sim. Aí você se sente um pouquinho solitária. Eu me senti Que solitária. doido. Então, assim, eu tive que me descobrir. Então, eu não me reconhecia mais. Coisa estranha. Eu vi minhas fotos, eu não me via mais nas fotos. Que doido. Então, eu tive mó quebra, assim, de personalidade comigo mesmo, sabe? E foi no começo da pandemia que eu tive o Davi. Então, assim, a minha mãe, eu tive em outro país o bebê. Eu tava viajando, aí eu fui viajar pra fazer enxoval. Aí eu tive nos Estados Unidos, Davi. E aí eu falei pra minha mãe, pelo amor de Deus, pega o último voo pra você vir. Porque aí eu decidi de última hora até lá. E aí a minha mãe conseguiu. Só que minha mãe não tava preparada. Ela queria sair de casa na pandemia. E eu desesperada. Com o bebê em casa e minha mãe queria sair. Era comecinho de pandemia, né? Era comecinho. E aí eu tive quebra de purpério, que eles falam, tipo... E aí eu comecei a... Eu chorava, assim... Os primeiros 15 dias eu chorava todos os dias. Todos os dias. Eu olhava no espelho e chorava. Dava banho no neném e chorava. E eu me sentia culpada de chorar. Era horrível, tipo assim. Que doido. Então, assim, aí eu postava foto e eu não queria mostrar que eu tava mal na internet. Sabe que, olha que loucura. A gente é tão ruim com a gente que eu falava assim, eu não posso mostrar para as pessoas que eu tô ruim, eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser uma pessoa que faz as pessoas se sentirem bem. Eu vou trazer coisa ruim nesse momento, então eu passei por uma barra, assim. Então, eu me sentia sozinha, porque eu já tava isolada, pensa. Eu tive fora outras expectativas. Eu já tava tudo programado pra ter em Brasília, com minha família, tudo certinho. E aí, parece que o mundo desabou. Eu achava que o mundo ia acabar. Eu fiquei achando que o mundo ia acabar, amigo. Sério? O primeiro foi planejado ou não? Foi. Foi. Uhum. Você planejou ter. E você teve o bebê aonde? Foi em que cidade lá fora? Miami. Ah, foi em Miami. Chique. Chique. Como que funciona? Eu fico com essa dúvida. Quando também. acaba tendo o bebê lá fora, aí o bebê, você já tem a cidadania americana, a mãe e o filho. Como que funciona isso? Não, eu não sou americana, mas quando você vai, quando você vai ter lá, você tem que procurar um médico e um hospital pra você ter, porque, assim, pra saber como que vai funcionar, né? Porque no primeiro momento não sabia. Aí eu lembrei que uma amiga minha tinha tido lá. Aí eu liguei pra ela e falei, com o que você teve? Você teve em Orlando, você teve em Miami, aonde foi? E aí que eu fui no médico e aí a gente conversou e foi aí que eu decidi a gente ter lá. Porque na hora que eu cheguei, deu lockdown. Ah, e não conseguia voltar. Nossa, foi muito no começo Foi mesmo. muito. Foi muito no começo. Foi bem no comecinho, deu lockdown, aí eu falei assim, comecei a ficar com medo, todo mundo falava que grávida poderia ficar entubada. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não queria mais sair. Os eu não bebês saía. também, né? Com Então, e também era novidade, eu tinha o bebê recém-nascido ali depois. Então, acho que você já ficou introspectiva por causa dos hormônios. Aí tinha esse fator da pandemia. Nossa, então foi uma junção. Mas lá é igual no Brasil. Tem um parto normal, você começa primeiro com o parto normal, depois é pra cesárea, ou você tem essa opção de escolha? Então, lá eles dão opção de escolha, principalmente quando você pega e fala assim, faz, no caso, vou marcar uma cesárea, ou vou ter um parto normal. Aí você escolhe o médico, mas não é um médico que você escolhe, são 5 médicos.
Que aí é o que tiver de plantão no dia. Mas então eles apresentam uma lista de 5 médicos e você aí, qual tiver ali? Não, você vai, tipo, por exemplo, você vai lá na clínica. O cardápio. É tipo isso. O cardápio. Você vai na clínica, aí você chega na clínica, aí você conversa com o médico, e aí o médico fala assim, olha, se você for marcar, você tem com um médico específico. Mas se você, vamos supor, quiser normal, esperar a bolsa estourar e tudo, você vai ter que estar com um plantonista. Eu acho que o hospital público é assim também, gente. Me responde. Eu acho que eu tenho quase certeza, porque uma amiga minha teve e ela falou que é assim. Você tem com plantonista. E aí, da primeira vez, eu tive com plantonista, com quem tava na hora. E eu queria ter tido parto normal. Eu fiz assim, eu tive ansiedade no dia, aí a bolsa estourou. Aí eu cheguei e comecei a me tremer todinha, porque eu falei, ai meu Deus do céu, aqui eu não sei se dão anestesia. E era outra língua, era inglês. Você fala inglês fluente? Mais ou menos. Mas meu marido fala e meu cunhado é americano. Então tinha tipo alguém pra assim, resolver tinha. as coisas burocráticas. Tinha. Menos mal. Aí tava mais tranquilo. Menos isso, né? Porra, imagina. Gente. Mas era babado. Aí na hora que eu comecei a ter pânico, assim, na hora que eu falei assim, meu Deus, como que eu vim parar aqui? Sabe quando você, tipo, não fala Dá aquele língua? choque de realidade, né? Como é que eu vim parar aqui? E eu me tremendo todinha e assim, eu tava com anestesia peridural, que eles colocaram peridural por conta que eu pedi. Eu cheguei e falei assim, eu tô com muita dor. Aí eu pedi, aí ele falou assim, você quer anestesia? Eu falei, quero, por favor, pode colocar. Aí ele colocou a anestesia, e aí tem gente que fala que não é pra colocar antes, tem que esperar, ter Por que dilatação. aqui? É porque é nas costas, é bem no meiozinho assim das No costas. É tipo é bem no meio de uma parte da coluna assim mesmo. Ah, tá. Aí eu pedi anestesia. Aí na hora eu fiquei tipo 12 horas com anestesia no corpo. Então assim, pensa assim, eu tava deitada numa cama, já não sentindo as pernas assim direito. E aí com o bebê, você não sabendo como seu bebê tá. Ai, gente, foi horrível. Ai, você tá falando, eu tô ficando... Meu Deus Eu tava do imaginando. Foi horrível. Mas você não mostrou esse perrengue nos stories, né? Não E nem conseguia, no YouTube? não conseguia, amiga. Mas não, sofrendo dor assim. Ai. Mas você chegou a gravar, você fez gravou o parto? Porque geralmente as pessoas fazem isso, né? Eu gravei um pouco, mas eles não deixam muito. Lá não pode? Não pode. Porque aqui eu sei que tem um serviço de câmera, que eles entram, acompanham. Aí às vezes... Amiga, aqui tem documentário, amor, no até parto. É verdade, tem mesmo. Entra a câmera tudo dentro do parto. Chocado que lá não podia. Eu acho que tem alguns hospitais que deixam, mas eu acho que na época não tava deixando nada, sabe? É verdade. E também tinha... É verdade. Aí não podia nada. Gente, foi horrível, assim, na hora que... O único alívio foi quando eu vi meu bebê. Eu tava em pânico, eu só chorava, só pra você ter noção, no parto inteiro eu ficava assim, eu nem olhava, eu só olhei quando o bebê, que o Davi, né, o bebezinho, ele veio, aí eu comecei a chorar, e foi aí que eu fiquei aliviada. E nasceu um bebê em Miami. E nasceu um bebê. Você ficou quanto tempo lá depois do parto? Você ficou um tempo... Eu acredito que não dá pra voltar. Tempão. Ficavam, tipo... Depois de um mês, eles falaram que abria os voos. Fronteiras. Mas aí, mesmo assim, cancelava voo todo dia. Todo dia. Não, demorou pra abrir. Então você Demorou. ficou uns 6 meses? Não, fiquei 2 meses e pouquinho. 3 meses. Tipo, eu ia embora com, sei lá, 20 dias... Aí cancelaram. Aí foi mais 20. Foi quase 2 meses, assim, a mais que eu fiquei. Caramba, e tudo muito incerto, porque naquela época não tinha uma certeza, a gente não sabia o que estava acontecendo. Aí falava Bizarro. quarentena, a gente achava que era 40 dias. Gente, foi uma época muito bizarra, né? É porque era pra ser 40 dias, né? É, porque, tipo, falava quarentena, mas aí foi prolongando. E ela ia em outro país que não sabia... Não, mas lá tava pior, né? Lá fora. Nessa época que você Tava, teve. Ou dó, fica imaginando a bichinha. Não, eu ficava desesperada. E minha mãe querendo sair de casa. Logo depois que saiu. Não, você tá contando, eu tava ficando agoniada assim. Que nervosismo. Desesperador. Minha mãe queria sair de casa. Eu chorava, mãe, por favor, não sai. Chorando, gente. Eu falo que esse negócio, principalmente do começo, porpério, tem o baby blue, que a mulher fica muito sensível. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que posso estar falando besteira, abre sentimentos e coisas que talvez a gente não esteja preparado, sabe, preparado pra sentir aquilo, sabe? Você fica com vontade de comer alguma coisa? Tipo, tijolo, areia. Coisas que nossas mães na época falavam. Minha mãe tinha vontade de comer o tijolo na minha época. Durante a gravidez, será? Eu não duvido. Ela disse que também com um ano não tem vontade de comer ração. Deve ter comido. A minha mãe diz ela que tinha vontade de titica de galinha. Como Que titica de titica? galinha? Cocô de galinha.
Você imagina minha mãe comer um tico de galinha na gravidez? Agora faz todo sentido você ser assim. Aí nasceu. Galinha. Aí a tua mãe comeu um tijolo e fumo na tua cabeça. Ela falou. Eu imagino o bebê lá do nada desce um tijolo. O que você comeu? Você ficou com vontade de comer? Ai, Mari, pastel. Caldo Não, de cana. não, eu gostava de guacamole. O dia inteiro comia Ah, guacamole. delícia. Ai, eu amo guacamole, gente. Mas